É com muita alegria que nesse momento estamos nos preparando para iniciar a tarefa da noite. Eu peço um instante, por gentileza, para que a gente possa juntos nos envolver com a oração inicial. Vamos lá. Vamos, nesse momento, convidar a todos para nos acompanhar na rogativa que irá iniciar as atividades da noite. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, nesse momento, Senhor, com muita alegria, que estamos mais uma vez nos reunindo para juntos estudarmos as Escrituras à luz da doutrina espírita. Rogamos, Senhor, a presença dos nossos amigos espirituais que te representam com tanta dignidade e, ao mesmo tempo, com tanto carinho e desvelo para com todos nós, aprendizes necessitados da tua bondade, Senhor. Nesse momento, rogamos aos espíritos que se vinculam a essa tarefa, que se irmanam para atender a todos os lares que aqui se vincularão, para que o socorro, o benefício, a medicação, a orientação, o apoio se faça para atender os familiares, amigos, como também, Senhor, te pedimos para atender a todos aqueles que sofrem, que se encontram nos hospitais, nas ruas, nos presídios, em situações de penúria, de carência. Que nesse momento, Senhor, as nossas rogativas, de alguma sorte, possa envolver a todos que sofrem na senda da evolução. Rogamos, Senhor, que o nosso estudo seja conduzido por aqueles que te representam e que a nossa ignorância, incipiência, as nossas limitações não venham a obstacularizar o trabalho. Não crie, Senhor, qualquer movimento que possa conspurcar o teu pensamento. E assim, rogamos nesse momento que o nosso programa, que estuda o Apocalipse, o estudo da chave da revelação do vidente de Pátmos, à luz da doutrina espírita, nas suas características universalistas, venha traduzir para nós um instante de transformação, de esclarecimento e de um encaminhamento para um momento mais qualificado em nossas vidas. Assim, estamos, em nome do Senhor, dando por iniciado o estudo da noite. Nesse momento,
eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos companheiros que nos acompanham semanalmente nos diversos programas que nós realizamos, e especificamente os nossos amigos que acompanham o estudo do Apocalipse. E eu gostaria inclusive, de agradecer as vibrações e o apoio por vocês estarem retornando para os estudos, uma vez que nós suspendemos a atividade por 30 dias. Nós, então, hoje, vamos retornar com o estudo de número 39. Hoje, que é 11 de agosto do ano de 2016. O tema nosso de hoje, a autoridade crística, parte 2. Nós vamos, então, dar continuidade no estudo 38, quando apresentávamos reflexões, principalmente em torno do versículo 18 ao 20, do primeiro capítulo do livro Apocalipse. Nesse momento, eu gostaria de, como sempre fazemos, fazer a leitura a partir do versículo 9, convidando vocês para nos acompanhar. Vamos lá. Texto de João Evangelista. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. No verso 12, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve-a as coisas que tenho visto, ou melhor, que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. E por fim, o mistério das 7 estrelas, que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Bom, gente, nós vamos nesse momento fazer então a conexão para a vinculação ao último estudo. Nós chamamos a atenção, ou melhor, convidamos para buscar na memória quando nós, durante 2 estudos, trabalhamos símbolos no que remonta ao número 7,
tivemos um estudo sobre a evolução setenária. Em seguida, tivemos o estudo de número 38 com o tema Autoridade Crística, primeira parte, hoje, parte 2. Bom, então aqueles que estão acessando esse vídeo a primeira vez, eu convido vocês para acessarem os vídeos anteriores, porque nós temos trabalhado com aquele espírito de sequência. Então, os vídeos se encontram disponibilizados em 3 sites, a saber, a Rede Amigo Espírita, na Rádio Brasil Espírita e no site da nossa instituição aqui de Belo Horizonte, www.feac.org.br. Então, encontra-se também disponível áudios. Então, nós vamos fazer aquele vínculo, aquele link com o ponto que nós paramos, que tem a ver com esse versículo lido por último, o 20º, das 7 igrejas, dos 7 castiçais e etc. Quando buscamos vários textos que remontavam interpretações do número 7, e no último estudo, nós convidamos os companheiros para adentrarmos nos chamados princípios herméticos, porque também fazem referência ao número 7, para não dizer que foi a partir desses estudos filosóficos desenvolvidos no Egito Antigo é que houveram um desdobramento nestas análises ao longo do tempo. Então nós podemos dizer que os princípios herméticos, os princípios ofertados por Hermes Trismegisto no Egito Antigo, é que foram a base para os demais estudos espiritualistas nesse sentido. E nos princípios herméticos, nós trabalhamos no nosso último encontro até o 3º princípio. Então, se vocês me permitem, eu vou listar os 7. Convido vocês para pesquisarem, para procurarem, correrem atrás, porque tem muita coisa que a doutrina espírita favorece para nós estudarmos. E até, para não dizer que eu não falei das flores, eu sinto responsabilidade em quando estamos fazendo esses estudos mais interpretativos no que remonta às Escrituras, eu gosto de trazer Allan Kardec como em vários momentos ele nos incentiva a estudar as Escrituras, até então, um tanto quanto revestida por muitos símbolos. Não é? Ela é constituída por símbolos, mas o véu da imaturidade, da nossa ignorância, não permitia que a gente adentrasse nas devidas interpretações. Então, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no texto que fala das sociedades espíritas, ele fala sobre a chave da doutrina para estudá-las. E hoje eu vou citar um trecho que se encontra no Caráter da Revelação Espírita, no capítulo 1º do livro Gênesis, quando Kardec diz assim: Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Ou seja, devemos ter a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas. Observem o que Kardec afirma no item 29. Mas quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem o ousa?
Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Nesse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Vou ficar por aqui porque ele desenvolve essa reflexão com muita propriedade, e quem quiser aprofundar, item 29 do livro A Gênese. Princípios herméticos. Primeiro, princípio de mentalismo. Correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e o gênero. Nós falamos um pouco sobre o mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O segundo, o princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A definir que leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhe aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Esse princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. O homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido. O princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. Terceiro princípio que nós também trabalhamos no nosso último encontro. O princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento. Tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que a cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito, resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, desde o Criador, o Pai, Deus, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. Desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante da evolução conhecer as vibrações mentais, assim como também a dos outros. Aquele que compreende o princípio de vibração vai alcançando o cetro do poder, diz um escritor antigo. Então, rapidamente, é importante nós verificarmos essa abordagem que a doutrina espírita nos amplia com
de uma forma tão exuberante. Por exemplo, nas abordagens do espírito André Luiz, nas atividades mediúnicas, identificando as vibrações dos médiuns, a vibração dos espíritos, como que se dá a identificação destas vibrações no plano da seleção, da própria educação mediúnica, é o que vai definindo para nós uma performance operacional cada vez mais graduada. Quanto mais sensibilizado, quanto mais entendimento o espírito vai efetivamente estabelecendo um nível de relação e de atuação em planos mais sutis. Então, aqui agora, eu gostaria de, abraçando a Elisa, a Cleusa, a Valéria, a Meire, os que eu vi rapidamente no chat, se nós, vamos dizer assim, aguçar um pouco a nossa sensibilidade nesse momento, nós vamos percebendo a ambiência espiritual, mental que nós estamos inseridos. E lidando com estas vibrações, a gente pode efetivamente ir aprendendo a aplicar, a vibrar na mesma faixa, o que efetivamente vai também nos mostrando como devemos ter cuidado quando as vibrações são complexas, difíceis. Então, esse princípio da vibração, ele estabelece uma linha importante no que remonta, por exemplo, à correspondência e o próprio universo mental, que são os dois princípios que nós passamos por eles rapidamente. No último encontro a gente falou mais algumas coisas. Ou seja, a gente vai observando que cada princípio desse, são 7, lembram que nós trabalhamos aqui a ideia do número 7 como o símbolo da evolução. Essa evolução, então, ela se pauta em cada um desses princípios. Dominando os 7 princípios, o espírito chega no grau máximo de pureza. Isso é importante a gente verificar. Ou seja, existe uma proposta e um convite para ações que vão efetivamente nos guindar para uma caminhada que não tem volta. E que a cada passo que é dado nesse mistério, o espírito vai como que adquirindo mais autoridade. Ele vai se capacitando para lidar com forças mais essenciais. E ele vai deixando de ser bruto. Não é? Nós vamos aprendendo a essencializar, a vibrar na essência das coisas. Então a gente estuda a doutrina espírita e evangelho, e aí a gente passa pelos aspectos filosóficos, mas daqui a pouco a gente vai ser convidado para o dia a dia. E no trato com o semelhante, é que nós vamos ter condições de começar a observar cada princípio desse, nesta operação de cada momento da vida. Então, o princípio de vibração já aponta para nós várias reflexões extraordinárias, mas a gente pode elencar aqui a mais básica de todas, que nada está parado. Tudo está em processo de vibração, né? Desde o princípio mais simples até as expressões mais evoluídas do cosmos. Há vibração. Agora, que tipo de vibração? Qual a qualidade da vibração, a intensidade da vibração que nós efetivamente podemos estabelecer como meta? Ou aquelas outras que a gente já percebe que não tem mais a ver com as nossas necessidades espirituais. Então são pontos que conjugam esses esforços. Eu vou dar só um break aqui nos meus comentários para voltar aqui no chat
abraçando aos nossos companheiros, como a Elisa Cruz, a Kátia Moura, a Núzia, abraçar também o Tom Costa, Anitta, Valéria Valério, e a Meire Torres, não é isso? Um grande abraço para todos. Vamos nos interagir aí e, à medida do possível, vamos trazendo as questões interessantes aqui para o nosso trabalho, elaboradas por vocês. O princípio 4, terreno novo para nós hoje. Vamos lá? Qual é? O da polaridade. Em síntese, tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Natureza idêntico, graus diferenciados. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Olha que interessante. Vamos explorar um pouquinho o assunto? Eu vou trazer o texto das nossas pesquisas. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Esse princípio explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim: a tese e a antítese são idênticas em natureza. São idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferenciando somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, e etc. Toda verdade é meia verdade. Toda verdade é meia verdade. O companheiro me mandou um texto hoje de um indivíduo que teve, coitado, ele deve ter gastado horas para escrever, mas eu nunca vi tanta bobagem escrita. Mas na cabeça do sujeito é uma verdade. Mas que autoridade que você tem para falar que não é verdade? Porque eu conheço a matéria. Só que o que eu conheço, para o indivíduo, não é verdade. Mas para ele, o que a tese dele, ela está planificada dentro de um contexto, de uma sabedoria, ou de uma pseudo-sabedoria. Porque, inclusive, o texto, o indivíduo escreve como se tivesse assim, ele dá o ponto final. Por que eu estou citando isso? Porque é uma grande perda de tempo, discutir sexo dos anjos. Você afirmar categoricamente, sem qualquer perspectiva de uma reavaliação possível.
A afirmativa é ponto cruz, como definiria aí o pessoal da área, né? Ela é desautorizada pelos princípios de uma verdade maior. Então, ninguém perde por operar na humildade. A filosofia socrática, que inaugurou uma nova etapa na filosofia, ela aponta para nós um mecanismo maravilhoso. Quando Sócrates, por exemplo, expressa: sei que nada sei. O conhecimento, na realidade, ele não é o oceano. O conhecimento é uma ilha no oceano. Aí que está a grande epopeia do conhecimento. O reconhecer-se, o apequenar-se diante de expressões sagradas. Observemos bem. Esse princípio explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos. E que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Aí o grau entra, por exemplo, o grau do entendimento. Vamos lá, em questões mais simples. O calor e o frio. Ainda que sejam opostos, são a mesma coisa. E a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus desta mesma coisa. Eu vou interromper, porque chegou uma pergunta aqui no chat. É verdade que uma meia-verdade é pior que uma mentira? Meire, é complexo a sua pergunta. E seria, talvez, arrogante de minha parte responder de uma forma fechada. Porque o que é uma meia-verdade? Depende do que você está querendo expressar. Porque você pode dosar a verdade. Eu tenho uma notícia para te dar e eu posso particionar essa notícia para que essa notícia não venha a te constranger de alguma forma. É uma meia-verdade? Pode ser que sim. Agora, a mentira, nos seus aspectos, no próprio significado da palavra, ela sempre será motivo, ela sempre representará a treva. Porque mentir parte do princípio que você está adulterando alguma coisa. Observem bem. Adulterando o quê? Não importa, mas há um adultério. E a pior mentira, afirmam os estudiosos, é mentir para si mesmo. Porque quem mente para o outro, na realidade, está mentindo para si mesmo. Porque o dolo, o engano, ou seja, a ação deliberada que objetiva maquiar, induzir ao erro, ela não tem legitimidade diante do mundo espiritual. A gente, no movimento espírita, lidando com lideranças, nós recebemos muitas abordagens sobre determinados assuntos. E um dos assuntos mais difíceis, o mais difícil de ser tratado, é quando você percebe que por trás de um acontecimento existe ausência de ética,
de seriedade, de comprometimento com a verdade. Por isso, redunda em falar das questões morais, filosóficas, dos valores que definem as virtudes, comportamentos que vão trazendo para dentro de nós aqueles tesouros que o espírito jamais vai perder. Agora, quando você trabalha assuntos que são equívocos, mas equívocos que se comete no próprio processo do aprendizado, caracterizado por boas intenções, por sacrifício, por entrega do indivíduo em tentar compreender a lição, até para que você possa agir intervindo, se faz de uma muito mais simples do que você lidar com a treva deliberada. A treva deliberada. E no mundo atual, não é diferente do mundo de ontem, no mundo atual, existem muitos recursos que podem ser utilizados para maquiar mentiras, porque não é meia verdade, aí é mentira. A mentira pode ser, ela pode ter um revestimento pelos recursos que nós temos e essa mentira se tornar uma verdade absoluta. Então, devemos tomar muito cuidado nos próprios estudos que realizamos no campo espiritual, à luz da doutrina espírita, de sorte que nós não estejamos como outrora, lá na Grécia Antiga, por exemplo, criando mito, alimentando o mito. Ideias, histórias, que costumam ter um brilhantismo na sua arquitetura, até com lógica estrutural, com poesia que dá um colorido para atender a sensibilidade, não é? Com exposições muito bem arquitetadas para convencer até os doutos, mas que na realidade não tem uma fundamentação comprovada ou que esteja num campo de observação tranquila que a ciência vai favorecendo para que estas ideias encontrem ressonância na intimidade dos corações daqueles que querem realmente aprender e não apenas receber, guardar sem nenhum tipo de análise. Meia-verdade. O que eu quero? Eu volto a questão para você, Meire. O que você quer dizer como meia-verdade? Nós podemos adotar como referência um convite dos espíritos para Allan Kardec, quando, se eu não estiver errado, mas me ocorre na memória que foi Erasto, que fala para Allan Kardec adotar os critérios na análise, por exemplo, das mensagens mediúnicas, quando ele define que em meio, fazendo uma análise de um texto, nós temos que tomar muito cuidado para que um sofisma só não se transforme em algo de menos importância diante de 9 verdades, porque na realidade, se houver um erro sequer, um erro qualquer, é melhor você deixar de lado a mensagem porque ela tem 9 verdades. Então, nós devemos procurar sempre estar em busca de uma realidade que nos atenda em nível racional, mas também no campo do sentimento. Porque existem várias maneiras de você identificar quando não há verdade.
não é? E não há verdade, volto a afirmar, dentro desse contexto do dolo, dentro do movimento da mentira, que fica muitas vezes escondidinha. E nas nossas atividades mediúnicas a gente lida com isso o tempo todo. A história do movimento é rica de depoimentos, de narrativas, que apresentam para nós a conduta dos abalizados educadores diante da falsidade, por exemplo. Falsidade ideológica, mas existem falsidades doutrinárias. No nosso meio existem muitas coisas que são jogadas, que são lançadas, porque é muito fácil você hoje gravar um vídeo, escrever um texto, livros, e solta no mercado. E o pessoal, não é? Como nós temos um número enorme de simpatizantes à doutrina espírita, a gente muitas vezes vai pegando essas... aí eu posso dizer, né, essas meias verdades, talvez seja esse o contexto que o expositor passou para você. Eu não posso julgar, eu não assisti o contexto da fala dele, porque muitas vezes uma frase a gente tem que buscar o contexto que ela foi pronunciada. Porque também é um tal de ficar pegando a fala de um, de outro e colocar em discursos montados. Isso é falsidade ideológica. Então, se a gente for trabalhar a meia-verdade como uma verdade que ela é uma mentira, que ela toma um revestimento de verdade para que ela passe, aí, minha amiga, nós temos que realmente verificar, podemos verificar que ela pode se tornar até pior do que uma mentira mesmo. Entendeu, Meire? Eu estou trabalhando com você, é uma questão muito complexa, mas a gente pode fazer algumas deduções aqui. Então, continuando, vamos voltar. O princípio da polaridade explica paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar o exemplo extremo, o do amor e o ódio. Dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. Em um ponto médio, em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual, ou nenhum ou nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isso, observe que isso é importante. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor. Na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Olha que beleza. Nós podemos mudar a vibração de ódio em vibrações de amor. Na nossa mente ou na mente do outro. Não podemos? Esse é o papel do Evangelho. O indivíduo traz, por exemplo, um aspecto difícil e você transmuta dentro desse princípio de polaridade. Você induz para que haja vamos dizer assim, para que não se perca o que está sendo lançado. Mas você pega o que está sendo lançado e faz do limão uma limonada. É um termo que eu usei aqui no estúdio terça-feira. Do limão você faz uma limonada. Não foi, por exemplo, o movimento de Jesus? Dentro desse princípio de polaridade. Vamos buscar aqui um exemplo rápido. O fariseu. Aí, chegou aqui agora. O fariseu chegou para testar Jesus, trouxe uma moeda, queria saber se Jesus ia respaldar aquela condição de
dos judeus não pagarem imposto, não é? Eles deviam ou não pagar impostos? Então a questão que veio para Jesus, ela veio com muita sagacidade. Aí Jesus pega de uma moeda, não é? Conhecendo o pensamento do indivíduo, pega da moeda e fala: o que está aqui? O que tem? O que essa moeda nos apresenta? Não é? Cara, coroa. Não é? Então, dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Polaridade. Olha que interessante. São extremos, mas os extremos se conjugam e por isso é que a moeda é redonda. Aliás, o círculo representa a completude. O todo é mente. Mas para a gente compreender no seu sentido esférico, de 360 graus, nós temos que verificar as facetas dos procedimentos, das polaridades. Por isso é que um extremo ele se conjuga com o outro. Ele sempre está amarrado, ele sempre está próximo. Não sei se a gente está conseguindo atender aí os anseios do pessoal, porque o assunto não é simples, não é? Então nós podemos mudar. O indivíduo chega para você e traz um problema. Isso na casa espírita, nos atendimentos espirituais, funciona o tempo todo assim. O indivíduo chega, eu estou com um problema com o marido, com o filho, eu estou com dificuldade com a mediunidade, eu sou dirigente de uma casa espírita, não sei como é que eu lido com determinada questão. Então, como que nós vamos trabalhar numa dinâmica assim, operacional? Observe, tudo é mente. É o universo mental. Existe correspondência, não é? Existe correspondência. A correspondência eu posso até aqui dizer, vou voltar na correspondência para falar do passado e do futuro. Nosso momento atual, ele corresponde ao nosso passado. E ele vai corresponder com o nosso futuro. Para isso, nós temos que entender que existem vibrações, existe dinâmica. Tudo, o universo é pulsátil. E dentro desses princípios existe a polaridade. Diante do problema, você já está lidando com esses 4 princípios aqui. E que nós temos que trabalhar para mudar. O conhecimento do princípio, da polaridade, habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade. Nós não estamos aqui no estudo para mudar a nossa polaridade? Olha que interessante. Nós estamos aqui. Como que você chegou para o estudo? Como que você está vibrando no estudo? Qual a expectativa de você sair do estudo? Pegamos lá? Agora vamos para o 5º princípio. O tempo está caminhando. Nós temos que trabalhar aqui até o 7º. Qual é o 5º princípio? O princípio do ritmo. Tudo... Vamos lá. Melhor, eu já vou direto na abordagem para não ficar repetitivo. Esse princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás. Ao pêndulo. Para frente e para trás. Um fluxo e um refluxo. Um movimento de atração e um movimento de repulsão. Um movimento semelhante ao pêndulo. Uma maré enchente e uma maré vazante. Uma maré alta e uma maré baixa. Entre os 2 polos que existem, conforme o princípio de polaridade de que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação. Uma marcha e uma retirada. Uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo. Nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Olha que interessante. Esta lei é manifesta na criação
e destruição dos mundos. Na elevação e na queda das nações. O Apocalipse vai abrir para nós muitas reflexões nesse sentido. Ascensão e queda. Ascensão de Roma, queda do Império. Isso é importante para a gente entender. Continuando. Esta lei é manifesta na criação. Ok, destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações. Na vida de todas as coisas. E, finalmente, nos estados mentais dos homens. E é com estes últimos que os estudiosos reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os estudiosos compreendem esse princípio reconhecendo a sua aplicação universal. E descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Aí entra em outros aspectos que não vêm ao caso. É aplicado uma chamada lei de neutralização. Já estou aqui, não vou perder a viagem. Os estudiosos não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas estudam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa. Isso me interessou. Até um certo grau que depende do domínio desse princípio. Aprendem como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Vamos com calma. Vamos com calma. Nestes e noutros métodos consiste a arte do domínio mental. Os estudiosos polarizam-se até o ponto em que desejar, e então neutraliza a oscilação rítmica pendular que entenderia arrastá-lo para outro polo. Está terminando. Todos os indivíduos que vão atingindo qualquer grau de aprofundamento nesse mistério, vai aprendendo a fazer conscientemente com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares, que vão para diante e para trás como um pêndulo. Peguei a ideia. Este princípio e o da polaridade devem ser estudados para aprender a lidar, neutralizando-os. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui nós estamos falando de educação mediúnica, educação espiritual. Existe o ritmo, o pêndulo, ascensão, queda. Os ciclos, eles se caracterizam por ritmo de tempo, dentro do espaço autorizado pela mente, porque a mente é que vai definir o espaço dela operar. A providência divina concede o espaço material, didático, que a mente vai conseguir abraçar, abocanhar, absorver. Então, dentro do ritmo da vida, vamos falar da vida atual. Nós devemos ter consciência do vai e do vem. Sabe aquelas histórias que a gente escuta de que nada para melhorar, nada melhor. Não. Para melhorar, tem que se piorar. Isso no adágio popular a gente escuta. Não existe tempestade que seja perene, ela vai acabar um momento. As nossas dores, elas têm o seu momento do se agigantar e tem um momento de se recolher. É da vida. Então nós estamos discutindo aqui como que é o universo mental. Nós estamos falando que existe polaridades. Polo
que a natureza é a mesma, os graus são diferentes. Nós estamos falando de vibração, nós estamos falando de identificação do que está à nossa volta, batendo no nosso coração, do que dimana do nosso coração. E agora a gente começa a perceber que existe ritmo, que existe cadência. Tudo isso está nos convidando para trabalhar num nível diferenciado, que a massa não está pronta. A Meire está falando, parece o ciclo reencarnatório. Meire, você estudou conosco os 2 estudos anteriores, quando a gente falou sobre o número 7. Naquela análise, nós citamos rapidamente que a reencarnação ela pode ser dividida em 7 etapas. Com certeza. Para avançar, às vezes, é necessário recuar. Uma das expressões reencarnatórias, uma das vidas que foram reveladas por Arnaldo Rocha, nosso querido marido da Meimei, né? Ex-marido da Meimei, amigo, trabalhador junto com Chico Xavier, que uma das encarnações dele, ele foi a personagem de Aníbal. Aníbal é considerado, pelos estudiosos das histórias de guerra, o símbolo do grande general. Tanto que Aníbal inspirou Júlio César, Aníbal inspirou tantos outros. Né? E uma das características do Aníbal era essa capacidade de identificar, no momento de montar as estratégias, o momento de invadir, de avançar, o momento de recuar. Ele desenvolveu uma capacidade de estudar o clima, o tempo, a região. Não é? Ele lidava com as forças das tropas. Uma das encarnações posteriores de Aníbal, ele adotou, ele repetiu, né, porque é o mesmo espírito, quando na Espanha, na época Castela, ele foi Fernando Álvares de Toledo, Duque de Alba. O Duque de Alba, liderando as suas tropas, ele tinha a performance singular, similar ao do nosso Aníbal. Então, os estrategistas foram aprendendo essas técnicas nas batalhas, e elas têm a ver com os próprios ciclos que remontam o aprendizado de cada indivíduo. Para não dizer que nos ciclos das nossas vidas tem um momento da ascensão e tem um momento da queda. É rítmico. A Meire está falando, né? É bem a consequência de um mal passageiro. Não é como eu estou mais à frente, né? Porque existe um delay de tempo, a minha voz chega, a minha imagem chega para vocês com mais de 1 minuto e meio de diferença, então eu já estou lá na frente. Mas eu retorno para trabalhar essa reflexão com vocês. Então nós temos que ter a sabedoria do esperar, do dar tempo ao tempo, mas prestando atenção no universo mental, que está identificando o que está lá fora. Então, esse ritmo é um dos princípios da própria música, não é verdade? Da arte divina. Ele tem fundamentos no seu ritmo. Então, existem vários tipos de ritmo, não é? O que vai definir, inclusive, o estilo da música e por aí vai. Vamos ao 6º princípio, porque já temos completando 55 minutos de estudo e o tempo está voando. O 6º princípio. O 6º princípio é o princípio... os espíritas, nós estudamos esse princípio, que é o princípio de causa e efeito. Lei
natural. É lei divina, causa e efeito. Esse princípio contém a verdade que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores. Nada podendo escapar completamente da lei. Os estudiosos vão conhecendo a arte e os métodos de elevar-se no plano ordinário de causa e efeito, a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornando-se causadores em vez de efeitos. Extraordinário. Extraordinário. Foi citado as massas que são levadas pelos ritmos, pelas modas. Agora vamos falar da causa e efeito. As massas do povo são levadas para a frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas mestres, estudiosos, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como os que o cercam, e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio em lugar de serem instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Este preceito está condensado um tesouro de conhecimento. Que texto! Nós temos muito que caminhar. Nós somos neófitos de espiritualidade. A doutrina espírita é um manancial fantástico, porque ela, de uma dinâmica diferente, mais evangélica, para os tempos atuais, ela apresenta para nós aspectos extraordinários para entendermos que nós somos indivíduos, somos filhos de Deus e que precisamos de sair dessa condição de sofrermos diante dos efeitos que foram causados por nós outros. Nós temos que nos transformarmos em causadores de novos efeitos positivos dentro da elaboração espiritual, ética, moral, nobre, verdadeira, sem sofismas, sem nos perder nos
nas complicações vaidosas, ruinosas, que o mundo insiste tanto em nos abocanhar. Eu estou falando no seu sentido de trazer a reflexão para nós, e não naquele movimento de ficar avaliando o que está acontecendo no mundo. Não sei se vocês estão de acordo. Quando nós estamos conversando na casa espírita, no atendimento espiritual, eu bato muito na tecla. Até quando nós vamos continuar expectantes, aguardando a intervenção do alto em nosso favor? Nós estamos aqui estudando, fazendo preces, nós estamos aqui nos irmanando, nós estamos aqui trocando experiências, porque nós já estamos percebendo que a aflição que caracteriza a nossa própria trajetória na atualidade, sendo ela fruto das nossas escolhas, chega o momento de deixarmos de ser assistidos para assistir, de ser atendidos para atender, de trabalharmos no sentido de sintonizar num ritmo diferente de vida. O que não vai te tirar do contexto da obrigatoriedade dos teus testemunhos na vida. Mas espiritualmente o seu ritmo pode ser outro. Você pode estar todo vapor no ritmo humano, mas espiritualmente o seu ritmo pode estar muito mais cadenciado. As suas vibrações, em meio às vibrações tumultuosas, podem estar numa outra faixa de projeção, porque você está percebendo que tudo é mental. O universo é um todo, mente, vibração, ritmo, polaridade. O que vai definir a causa e o efeito. Vamos ao sétimo e último princípio hermético, porque aí a gente cumpre a nossa programação. O sétimo é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Vamos lá? Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo. Que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mentais e espirituais. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores. Mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Nenhuma criação. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração. Regeneração e criação. Geração no plano físico, regeneração no plano mental e criação no plano espiritual. Vocês têm ouvido, lido, discutido que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração? Nós espíritas batemos muito essa tecla, não batemos? Lá no Egito Antigo se discutia
que a regeneração ela se dá no plano mental. É a base. A criação se dá no plano espiritual. E a geração no plano físico. Muitos espíritos estão preocupados muito mais com a geração da regeneração no plano físico do que entender que ela se dá no campo mental. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, da geração e da regeneração mentais, podereis estudar e compreender esse princípio. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que esse princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas. Luxuriosas, não tem nada a ver. Perniciosas e degradantes. Que têm títulos empolgantes e fantásticos. E que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia espiritual sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. Porque o nosso assunto aqui nada tem a ver com a depravação, com a adulteração, com a conspurcação dos valores naturais da vida. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Ufa! Temos muito que estudar. E nós ficamos muito felizes por ter atingido essa apresentação muito superficial dos princípios herméticos, porque nós estamos aqui estudando o Apocalipse em suas características universalistas, com o fim de trabalharmos uma interpretação segura, tranquila, e que tem a ver com a nossa modificação íntima, com a qualificação dos nossos valores, com uma conduta cada vez mais próxima de todos os movimentos espirituais que nós ansiamos. A Meire está fazendo uma pergunta. Vamos a ela. Ô Meire, você está me chamando de senhor? Eu posso pedir à senhora que não me chame de senhor? Eu gostaria muito mais de poder ser um irmão devedor do que estar na categoria de um senhor, a não ser que você está falando dos meus cabelos brancos. Mas vamos lá. Gostaria de saber o quanto devemos nos importar com o que acontece no planeta através da mídia. Ou devemos nos concentrar em buscar nosso aperfeiçoamento íntimo? Meire, você brilhou. Você foi de uma perspicácia, você foi de uma leveza, de uma sensibilidade para entrar em ressonância com os amigos espirituais, porque o estudo do Apocalipse, da revelação divina, primeiro que ele não tem nenhuma
projeção com qualquer ideia finalística, catastrófica, que incendeie cada vez mais o medo, que favoreça o desconforto, que possa entrar em polêmicas que não edificam. Nós estamos aqui, amiga, procurando interpretar as Escrituras com a chave que é a revelação espírita. E a revelação espírita, a proposta filosófica dos espíritos, tem uma fundamentação belíssima que está contida no Evangelho de Jesus. E é o Mestre Senhor que afirma, o tempo todo nas suas abordagens: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Estou citando o capítulo 14 do Evangelho de João. Vou preparar-vos lugar. E quando preparar o lugar, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí é natural que o discípulo pergunte: mas Senhor, não sabemos para onde vais? Quanto mais nós não sabemos o caminho. Aí Jesus, de uma forma amorosa, mas muito firme, define: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meire, Jesus aponta para nós a necessidade de concentrarmos no reino que é o reino definitivo, o da morada do coração. Nós estamos aqui falando do gênero, o último princípio, o ativo, o passivo, o masculino, o feminino, a base da criação. Só que nós temos ainda uma jornada muito longa para compreender o princípio do gênero. E observe que intuitivamente as pessoas pegam essas ideias e na hora de interpretar, interpretam com o grau, porque tudo depende do grau, né? A natureza é a mesma, mas o grau modifica. O grau evolutivo. E o grau evolutivo da sociedade terrena, ele está definindo um grau ainda muito atrasado, mas que sonha em arremeter-se em busca das estrelas. Observem, por exemplo, essa discussão sobre o gênero na sociedade atual, no mundo inteiro. Observem que confusão. E o que é pior, além da confusão, existe um momento atual caracterizado por muita intolerância. Então, o que nós queremos dizer para Meire? E falando para nós mesmos. Existe um ritmo, uma cadência evolucional que ela precisa de ser respeitada. Mas cada discípulo de Jesus está verificando que não dá mais para ser envolvido pela massa e evoluir de uma forma natural através das renovações no campo do aprendizado terreno, embora aconteça com todos nós. A proposta do estudo do Evangelho para nós aqui é compreender a importância do batismo do fogo que Jesus propõe e que João Batista enaltece. Eu vos batizo com a água, mas virá aquele que vos batizará com o fogo. O fogo é purificação. O fogo é o Evangelho. A vivência dos preceitos, das bases filosóficas, científicas do nosso
governador espiritual que é Jesus. Agora, a sua pergunta não pode ser desconsiderada no quesito do nosso compromisso com a sociedade. Porque como cristãos, o nosso primeiro compromisso é com Deus, é com Jesus. Não no seu sentido religioso, mas no seu sentido operacional. No sentido de que, para que eu seja feliz, eu só serei feliz amando. Amando. Não é sendo amado, é amando. E compreender que na matemática divina, todos esses princípios aqui se fundamentam, se organizam, se unificam e fazem calar os doutores, as mentes mais inteligentes que estão na Terra. Porque todas as ciências, filosofias, elas se pautam numa matemática extraordinária. Agora, a matemática do Evangelho é diferente. Porque o poder que ela tem de multiplicação é uma coisa que a matemática dos homens não dá conta. Nessa linha, vamos dizer assim, linear, porque a matemática do Senhor ela é geométrica. Por isso é que ele curou 10, nos 10% que reconhece que é um só que voltou. O que esse um fez, o que esse um faz ou fará, é uma coisa que os outros 9 duvidam. Ou seja, a expressão extraordinária do amor é capaz de transformar o mundo. Então nós estamos, Meire, diante de acontecimentos complexos. Mas o Apocalipse, o estudo que nós fazemos aqui, ele tem o objetivo de nos esclarecer, para que a gente entenda o que está acontecendo. Mas para que, acima de tudo, nós voltemos para o mundo íntimo, para trabalhar esse universo mental, nos princípios do gênero, porque a criação está nas suas mãos. Entender o ritmo, sair dos efeitos para nos tornarmos causa, para trabalhar com a causa do Senhor e a causa que há de nos libertar, a polaridade, que é a responsabilidade nossa de transformar, capacitar a nossa expressão vibracional, qualificando-a, enfim. Mas precisamos estar prontos para o convite do Senhor e atuar no mundo de fora também. Então a mídia, ela quer oferecer informação. Só que a mídia, ela seleciona dentro dos interesses dela. Por isso que chega para o nosso coração numa velocidade, num ritmo instantâneo, tantas coisas. Agora, somos nós é que vamos aprender a selecionar. Vamos selecionar com Jesus. Vamos ter tranquilidade nesse momento que convida para que sejamos mais prudentes. Prudentes como as serpentes e simples, puros no seu sentido mental, né? Como as pombas. Nós vamos agradecer a presença de todos e vamos concluir o estudo do Apocalipse dessa noite com um texto de Emmanuel no livro Fonte Viva, intitulado Em Nossas Tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos 12:16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto,
Aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Emmanuel está nos falando do ritmo. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre, no entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa. Por quê? Escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo. E aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Não pensem, não me queiram no sentido de que viemos aqui propor algo de muito complexo. Pelo contrário. O nosso papel na divulgação é popularizar os ensinos. É fazer o que os sacerdotes não fizeram antes de Moisés. É agir como Moisés, legislando a própria transformação. E por isso ele se transformou num legislador divino, como define Emmanuel, como aquele que veio trazer para nós os aspectos do entendimento da lei. E é o que nós estamos tentando fazer aqui. Estudar as leis orgânicas do universo. Porque em seguida nós vamos aprender a viver a lei, como Jesus definiu. Eu não vim destruir a lei. Eu vim dar cumprimento. Eu vim viver a lei. E a lei e os profetas se resumem no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse momento, com o espírito de gratidão, como gratidão expressou Elisa no chat, a Meire Torres, a Cleusa, a Kátia, enfim, todos que se encontram no chat. Eu gostaria de endereçar um grande abraço carinhoso a todos os amigos de Maceió, desejando a todos uma noite de bênçãos. Estaremos com vocês no dia 26 de agosto para uma jornada de evangelho, de evolução, de doutrina espírita. Então eu gostaria de endereçar um beijo muito carinhoso das Minas Gerais a todos os nossos companheiros alagoanos, aos nossos companheiros também da Rede Amigo Espírita, da FEAC, a todos que nesse momento nos irmanamos como aprendizes de Jesus, tendo Allan Kardec, um professor maravilhoso, um gentleman, um espírito de alta envergadura, que desce do zimbório para nos ajudar, mas também reverenciando a Ismael, o benfeitor do Brasil,
a todos os evangelistas do mundo espiritual, os trabalhadores que nesse momento vão definindo novas leis, novos rumos para esse Brasil continental. E assim, abraçando-vos a todos, nós, das montanhas das Minas Gerais, endereçamos aquela saudação dos cristãos dos primeiros tempos como nota de encerramento do nosso encontro. Ave, ave, ave Cristo, ave Cristo sempre. Valeu, muito obrigado a todos. Amanhã estaremos direto da FEAC com o estudo do Livro dos Espíritos. Um beijo no coração de todos. Valeu, que assim seja.